Capítulo 4 A personalidade humana. A ciência já chegou a admitir que o universo é o produto de uma grande inteligência, a qual está anteposta ao funcionamento dele. Então deve haver um princípio, uma ordem, uma lei que regula tudo. A ciência também admite que nada se cria e nada se destrói. Isto quer dizer que tudo o que existe, apesar de ir sempre mudando de forma, permanece indestrutível na substância. Disto se segue que a personalidade humana, cuja existência é um fato positivo, não pode ser destruída, devendo sobreviver à morte. A ciência admite a lei da evolução. Ora, evolução, como já explicamos em outros livros, quer dizer subida, o que implica a ideia de alturas ou níveis diferentes ao longo deste processo de ascensão. Então, a nossa concepção de planos de vida diferentes e sobrepostos não é arbitrária, mas sim a consequência direta do conceito de evolução, que significa um caminho a percorrer, dirigido para finalidades estabelecidas. E de fato, observamos que tudo é imperfeito, mas vai procurando se melhorar, subindo para a perfeição. Vemos assim aparecerem claras as linhas fundamentais do fenômeno de nossa vida, regido por estes 4 princípios: ordem, indestrutibilidade, evolução e finalismo. Mais especificamente, conclui-se com os seguintes resultados. Primeiro, a existência de Deus e da sua lei, que tudo dirige. Segundo, a sobrevivência à morte. Terceiro, o fato de que o caminho da evolução não pode ser percorrido senão atravessando níveis de vida diferentes, o que nos leva ao conceito de uma existência muito mais vasta, na qual se juntam, como os vários anéis de uma corrente, as vidas sucessivas, premissa sem a qual não poderia haver evolução. Quarto, o fato de que a nossa condição presente é o produto da nossa conduta no passado, assim como a nossa condição no futuro constitui o resultado de nossa conduta no presente. Tudo sempre em função da última finalidade da evolução. Eis que por esse caminho chegamos até às raízes que justificam e fundamentam as normas da ética. Agora, as linhas gerais do fenômeno podem ser vistas claramente. Mas, neste livro, queremos nos aproximar cada vez mais da realidade prática da vida. Por isso, partindo dos princípios que a regem, temos que descer até o exame do caso particular para olhá-lo de perto, pois isto é o que mais interessa ao indivíduo. Em outras palavras, para saber qual deve ser a nossa conduta na vida, conhecer as suas respectivas consequências e estabelecer assim as nossas responsabilidades, é necessário conhecer a estrutura de nossa personalidade e a linha de nosso destino, 2 problemas que não podem ser resolvidos senão em função um do outro. Veremos assim como os princípios gerais que regem a vida podem ser aplicados ao caso particular de cada indivíduo conforme o seu tipo de personalidade e destino. Na maioria dos casos, o indivíduo vive cegamente, sem saber quem é e sem conhecer as finalidades para as quais ele existe, que explicam e justificam a sua vida. Assim, não estando orientado pelo conhecimento, ele se movimenta ao acaso,
sem a direção de uma norma de conduta correta, que somente pode ser atingida observando claramente na própria personalidade o respectivo destino. O indivíduo movimenta-se assim, obedecendo apenas aos impulsos descontrolados dos instintos, momento a momento, sem consciência de uma trajetória em sua vida e de um objetivo a atingir, em função do qual ela se desenvolve. Desprovido da autonomia diretiva de quem é sabedor do sentido da sua viagem evolutiva, ele é apenas arrastado mecanicamente pelas forças da lei. Essa é a triste posição do involuído, mergulhado nas trevas da sua ignorância. Aqui está a grande diferença entre o evoluído e o involuído. O involuído concebe a sua vida isolada no curto trecho que pode perceber com os sentidos, fechado entre o nascimento e a morte, como se este parêntese percorrido no plano físico fosse toda a vida. Além destes dois pontos, tudo é mistério para ele. O evoluído, pelo contrário, tem consciência de uma vida muito mais vasta, que se estende além destes dois limites. Uma vida imensa, que abrange o seu caminho evolutivo na eternidade. Ele conhece os elementos do duplo problema, personalidade e destino. Sabe quem ele é e qual é o objetivo particular que ele deve atingir na sua atual vida física, em função dos objetivos maiores de toda a sua evolução. Então, para os dois biótipos, involuído e evoluído, a vida é concebida e se torna uma coisa completamente diferente. Para o involuído, ela contém posições materiais que ele concebe como uma realidade estável e verdadeira, feita para durar. Para o evoluído, trata-se somente de cenas que aparecem em contínuo deslocamento, apenas como expressão exterior tangível de outra realidade profunda, dada por um movimento de forças com efeito de amadurecimento no desenvolvimento lógico de um destino. Enfrentemos então o problema, procurando em primeiro lugar chegar ao conhecimento da personalidade humana na sua estrutura, observando-a na sua posição estática. Enfrentaremos depois o mesmo problema no seu aspecto dinâmico, observando a personalidade humana na técnica da sua construção. De fato, a consciência que constitui o nosso eu não representa uma posição estável, mas sim uma entidade em contínua transformação, devido ao seu deslocamento ao longo do caminho da evolução. Isto corresponde ao conceito já mencionado de planos de vida diferentes, cada um deles correspondente a uma correlativa forma de consciência e grau de entendimento, conquistados por evolução conforme as experiências realizadas nas vidas sucessivas. A teoria da reencarnação já foi por nós demonstrada no livro Problemas Atuais. Há, porém, outro fato. O que chamamos de nossa consciência, dentro dos limites da qual percebemos, pensamos e nos sentimos vivos, não representa todo o nosso eu, mas apenas uma parte dele. Além desta, existe outra parte, cujo conteúdo e limites não conhecemos e escapam ao nosso controle, mas que é imensa e fica mergulhada no mistério, como se fosse um estrato profundo e oculto, sobre o qual se eleva e se evidencia
como se emergisse de um mar, a parte consciente do nosso eu. Esta parte desconhecida é o que chamamos de inconsciente. Então, o nosso consciente é uma entidade que emerge do inconsciente, de um mar desconhecido, que está além de nossa consciência. Com a evolução, esta entidade, o nosso consciente, vai se deslocando de um plano de vida ou nível biológico para outro. Observemos ainda mais de perto o fenômeno, nos seus pormenores, procurando, antes de tudo, entender qual é o conteúdo desse inconsciente situado além dos limites do nosso consciente. Podemos conceber o consciente como um segmento situado entre duas zonas de inconsciente, uma evolutivamente inferior, que chamamos de subconsciente, e outra evolutivamente superior, que chamamos de superconsciente. Evolutivamente inferior significa que ao longo do caminho da subida evolutiva, o subconsciente representa o trecho já percorrido, aquele vivido e assimilado no passado, enquanto evolutivamente superior significa que, ao longo do mesmo caminho, o superconsciente representa o trecho que ainda deve ser percorrido, aquele a ser vivido e assimilado no futuro. Então, o nosso eu pode existir em 3 zonas ou níveis diferentes. A primeira, no subconsciente, a segunda, no consciente, a terceira, no superconsciente. Estas 3 zonas são como 3 camadas sobrepostas, que correspondem a 3 fases sucessivas de evolução ou níveis de existência do eu. A primeira, o eu inferior, a segunda, o eu médio, a terceira, o eu superior. Não podíamos deixar de enfrentar o estudo do problema de nosso eu, senão o observando como transformismo progressivo em função do fenômeno da evolução, porque a evolução é um fenômeno fundamental para tudo o que existe. No biótipo humano comum, o eu funciona conscientemente no nível médio, enquanto as atividades do eu inferior, bem como as do superior, ficam escondidas, ocultando-se na zona misteriosa do inconsciente. Assim, o fenômeno do eu pode ser visto não apenas em seu aspecto luz-sombra, para nos indicar quais são os limites do terreno dominado pela nossa consciência, que se ergue como uma ilha sobre o mar do inconsciente, mas também em seus 3 momentos sucessivos, que correspondem às 3 diferentes posições ao longo da sua ascensão evolutiva. Observemos agora o conteúdo ou qualidades dessas 3 formas de existência do nosso eu, para ver depois como é possível, por evolução, deslocar-se de uma para outra. Na sua estrutura, a personalidade humana poderia ser comparada ao espectro solar. Assim, a parte inferior, dada pelo infravermelho, faixa do espectro não perceptível pela visão, corresponde ao subconsciente, que também está fora da percepção da consciência. Sendo o fruto das lições aprendidas no passado, esta é a zona dos instintos, constituídos pelos automatismos adquiridos através da longa repetição, os quais, por isso, não precisam mais do controle da consciência para realizar o funcionamento do organismo físico, pois se tornaram automáticos. A parte superior,
dada pelo ultravioleta, faixa do espectro igualmente não perceptível pela visão, corresponde ao superconsciente, que também está fora da percepção da consciência. Esta é a zona das qualidades superiores ainda a conquistar no futuro, zona das antecipações evolutivas, onde excepcionalmente se realizam as superiores funções psíquicas e espirituais da intuição do gênio, às quais está confiada a descoberta de verdades cada vez mais vastas e profundas, mais próximas do absoluto. Por fim, a parte intermediária, situada na faixa superior ao infravermelho e inferior ao ultravioleta, porção visível do espectro, corresponde à consciência normal, que também está situada entre dois extremos invisíveis para ela, existentes fora dela, um abaixo e outro acima, ambos situados além dos limites do seu conhecimento. Em ambos os casos, somente quando o ritmo vibratório, tanto da luz como da consciência, fica dentro do limite de um dado comprimento de onda, é que aparece o fenômeno chamado por nós de luz ou de consciência. Então, quando falamos de personalidade, ela pode ser entendida não apenas no sentido restrito, limitada à sua parte visível de consciência, mas também no sentido mais vasto, na sua totalidade, abrangendo também a sua parte invisível, subterrânea, que se estende no inconsciente. Embora represente um lado essencial do nosso eu, uma parte de nós na qual a moderna psicanálise está procurando penetrar, ainda é desconhecida em nosso tempo. Trata-se de uma parcela importante da personalidade, porque é daí que saem, subindo de baixo ou descendo do alto, os vários impulsos que chegam no terreno da consciência. Sem tais pesquisas, estes impulsos ficariam escondidos no mistério, sendo impossível conhecer sua origem e significado. Às vezes, a consciência do eu transborda para além dos seus costumeiros e restritos limites, despertando em zonas do inconsciente, que se transformam então em consciente. Isto é possível porque o eu existe em todos os três níveis, mas em forma diferente, tanto atual e ativo, acordado no consciente, como latente ou automático, adormecido no inconsciente. Os três níveis não representam três compartimentos estanques, pois o ser pode oscilar de um para o outro conforme o seu estado vibratório e amadurecimento evolutivo. Isto ocorre porque o eu, ainda que em forma diferente, consciente ou inconsciente, existe nessas três posições, não importando se ele tem ou não conhecimento delas. Nem tudo o que constitui a nossa personalidade está contido na parte consciente, assim como nem todas as formas de luz estão contidas no espectro visível. O conhecimento de nós mesmos não alcança além da nossa consciência normal. Assim, subconsciente, consciente e superconsciente nada mais são do que três formas de existência do mesmo eu, observado em três de suas diferentes dimensões, sucessivamente conquistadas por evolução. Cada uma é maior do que a precedente, erguendo-se e construindo-se sobre a anterior, tal como na passagem da dimensão linear à superfície e ao volume pela movimentação numa direção perpendicular à dimensão precedente. Desta forma,
A dimensão do consciente domina a do subconsciente e a dimensão do superconsciente domina a do consciente. Portanto, a razão domina o instinto e a intuição domina a razão. Quais são, então, as qualidades de cada uma dessas três dimensões ou estados do eu e como devemos observá-las para saber a que nível elas pertencem, subconsciente, consciente ou superconsciente? No biótipo comum do homem médio, o consciente abrange a parte livre e responsável pela semeadura das causas, a parte acordada e ativa para a conquista de novos estados de consciência, finalidade para a qual, neste nível, realiza-se o trabalho de experimentação da vida, enquanto abaixo dele, o subconsciente representa o trabalho já realizado, cujos resultados, fixados nos instintos, foram definitivamente adquiridos. E acima dele, o superconsciente representa o trabalho ainda a realizar, para que os respectivos resultados sejam fixados na personalidade sob a forma de novas qualidades adquiridas. Vemos assim como se efetua a obra de ascensão evolutiva. O fato é que subconsciente, consciente e superconsciente representam não somente três níveis de existência do eu, mas também três fases sucessivas do seu desenvolvimento. A primeira constitui a fase atrasada, de tipo ainda animal. A segunda constitui a fase atual, de tipo humano. E a terceira constitui a fase adiantada, de tipo super-humano. Temos, assim, três níveis nos quais pode existir a personalidade humana, que vai evoluindo de um para o outro. Primeiro, o eu inferior, ou animal. Segundo, o eu médio, ou humano. Terceiro, o eu superior, ou super-humano. Os psicólogos têm pouco interesse por este último, pois trata-se de um nível excepcional. No entanto, este nível existe e é importante, porque representa o futuro da raça humana. Poderemos melhor entender o fenômeno observando-o nas suas características elétricas. Em A Grande Síntese, já vimos as origens elétricas da vida. Então, o subconsciente ou eu inferior representa a baixa voltagem da força vital, a forma inicial de consciência, a mais involuída, a mais densa, próxima da matéria, aquela que se poderia chamar de espírito inferior. Isto poderia corresponder à onda longa, de baixa frequência, do infravermelho. O consciente ou eu médio representa a média voltagem da força vital, uma forma mais adiantada e completa da consciência, mais desmaterializada, cerebral, psíquica, que se poderia chamar de espírito médio. Isto poderia corresponder à onda média, de média frequência, do espectro visível. O superconsciente ou eu superior representa a alta voltagem da força vital, uma forma ainda mais adiantada e completa de consciência, não mais cerebral e psíquica, mas sim espiritual, que se poderia chamar de espírito superior. Isto poderia corresponder à onda curta, de alta frequência, do ultravioleta. Assim, no fenômeno da evolução da consciência, verifica-se o mesmo processo de aumento de frequência vibratória e diminuição de comprimento de onda que encontramos no desenvolvimento do espectro solar, na passagem do infravermelho ao ultravioleta.
Na faixa que vai do infravermelho até o ultravioleta, o número de vibrações sobe de 400 para 750 trilhões de vibrações por segundo, enquanto que, paralelamente, o comprimento de onda diminui de 776 milésimos de microns no vermelho para 400 milésimos de microns no violeta. Assim, resumindo, o subconsciente ou eu inferior representa um estado vibratório de baixo potencial ou voltagem, de onda longa e baixa frequência. O consciente ou eu médio representa um estado vibratório de médio potencial ou voltagem, de onda média e média frequência. O superconsciente ou eu superior representa um estado vibratório de alto potencial ou voltagem, de onda curta e alta frequência. Em outras palavras, a quantidade transforma-se em qualidade. A massa de uma força vital grosseira torna-se uma forma de existência mais sutil e poderosa, o que corresponde à transformação operada pelo processo evolutivo nas qualidades do antissistema para substituí-las pelas qualidades do sistema. Eis nas suas grandes linhas o conteúdo do fenômeno da personalidade humana, o qual nos mostra como o eu pode existir em vários níveis, manifestando-se em 3 formas diferentes. O princípio funcional, que é produto do subconsciente ou eu inferior e que o caracteriza, é o instinto. O princípio funcional, que é produto do consciente ou eu médio e que o caracteriza, é o raciocínio. O princípio funcional, que é produto do superconsciente ou eu superior e que o caracteriza, é a intuição. Observaremos agora, mais pormenorizadamente, estas características. Conforme o seu desenvolvimento, o indivíduo pode viver funcionando num ou noutro desses 3 níveis biológicos. As qualidades que ele possui nos mostram a qual desses 3 graus de evolução ele pertence. O biótipo que existe somente no plano do subconsciente ou eu inferior é elementar, instintivo, emotivo. Ele só possui a sua sensibilidade e com ela vai se movimentando ao acaso, porque ainda não construiu um intelecto que lhe permita pensar, controlar-se e se dirigir com conhecimento. Este é o nível do primitivo, ainda não desenvolvido. Ele funciona por reações inconscientes, seguindo cegamente os impulsos dos sentidos, pois ainda não sabe raciocinar e, assim, não entende o mundo das ideias, só podendo ser impressionado e sugestionado. Como ele resolve, então, o problema da sua conduta? A sua ética baseia-se nos instintos animais, aos quais ele obedece cega e mecanicamente. Sem entender o porquê de suas ações, ele não se orienta com autonomia de juízo, mas apenas imita os outros, repetindo o que fazem, pois para ele a maioria representa a verdade. Uma vez que não possui recursos mentais individuais, as soluções oferecidas pelo subconsciente coletivo representam para ele a única orientação onde encontra uma norma de conduta. Eis então como funciona tal biótipo. Ele só possui a sua sensibilidade, sendo movimentado pelo que impressiona os seus sentidos. Em vez de pensar com a sua cabeça, repete por sugestão. Uma vez que não entendeu nem resolveu os seus problemas, ele não se autodirige, mas apenas funciona por imitação,
aceitando a solução dos outros e praticando a mesma conduta. Os indivíduos desse nível movimentam-se com o método do rebanho de ovelhas, onde cada uma faz o que as outras fazem, mas nenhuma sabe a razão daquilo que faz. Tal biótipo não conhece nem deseja conhecer. Ele não tem problemas morais e intelectuais, mas apenas aqueles da sua vida física. A ignorância é o seu estado normal, razão pela qual ele aceita como coisa justa e natural as trevas do mistério, fato que explica como essa psicologia seja tão difundida nas religiões. Os problemas dos quais ele toma conhecimento são mínimos, restringindo-se apenas aos da vida animal, de fome e sexo, e ao esforço necessário para satisfazer as necessidades de tais instintos. E ele os resolve da maneira mais simples, aceitando e repetindo cegamente a solução dos outros, como um produto em série deles. Nesta fase, ele nada mais vê senão estes problemas, que são os mais elementares e urgentes para a continuação da vida, com os quais ele amadurece para que ela lhe apresente outros problemas amanhã, mais difíceis de resolver, inerentes ao nível médio e superior. Neste nível inferior, estamos ainda na escola primária, onde se aprende sem entender, apenas repetindo por sugestão e imitando um modelo, até que pela longa repetição adquirem-se hábitos mecanicamente, que se fixam assim no subconsciente como novas qualidades. Neste nível, o ser é impressionável e receptivo, recorre à memória, que registra, e não à inteligência autônoma, que compreende e julga, qualidade ainda não desenvolvida por ele. Observemos agora quais são as características e o comportamento do biótipo no nível evolutivo do consciente ou eu médio. Aparece aqui uma forma mental mais complexa, controlada e racional. Acima da sua sensibilidade, este ser construiu seu intelecto. Desse modo, ele sabe agora não somente sentir, mas também pensar, não somente imitar, mas também se orientar, controlando os instintos e as emoções com a sua inteligência. Este é o nível do homem moderno e culto dos países mais civilizados. Além da sensibilidade, ele também possui uma mente para orientá-la, com a qual dirige os impulsos cegos do seu subconsciente, em vez de se abandonar a eles. Percebendo não somente o que lhe revela a mecânica dos sentidos, mas também as ideias, é capaz de entender um processo lógico e o valor dos conceitos, podendo ser levado, por meio de provas e demonstração, à compreensão e à convicção. A base fundamental da sua conduta está sempre nos instintos animais, impulsos sobre os quais as leis religiosas e civis sobrepuseram as normas de uma ética prática, ainda primitiva e empírica, que estabelece uma disciplina e uma ordem, pelo menos exterior e formal. Aqui também continua vigorando o método da imitação, pelo qual o ser age sem saber o porquê, porém não mais como cega repetição dos frutos do subconsciente coletivo, mas sim em obediência a regras ditadas por mentes superiores, que querem com tais regras ensinar ao homem ignorante os princípios de um sábio comportamento. Então, para aplicar uma norma de conduta correta, esse biótipo possui outros recursos mais adiantados para se guiar,
apoiados nas soluções oferecidas pelas éticas teoricamente aceitas, que representam uma sabedoria descida dos planos superiores. Eis então que tal biótipo funciona não somente por meio de sua sensibilidade, mas também pelo pensamento da sua mente, com o qual ele procura se dirigir por si mesmo, entendendo e resolvendo os seus problemas. Ele aceita as normas da ética, porém não mais como repetição cega e mecânica, mas sim com autonomia de juízo. Tal biótipo não conhece tudo, mas tem vontade de conhecer. Ele sabe que há limites na sua sabedoria, enquanto o biótipo precedente, não tendo consciência da sua ignorância, acredita saber tudo. Ao invés de ficar quieto e satisfeito num mundo de mistérios como o ser inferior, que fica saciado com a satisfação dos seus instintos, sem querer saber mais nada, o indivíduo do nível consciente procura sair desse estado de ignorância, penetrando com as pesquisas da ciência as trevas do desconhecido, fato que explica a razão da rebeldia do homem moderno contra o método dos mistérios e da fé cega usado pelas religiões. Os seus problemas não são apenas os da vida animal, da fome e do sexo, mas também os do conhecimento, da vida social e da sua evolução. Trata-se de realizar conquistas, descobrindo caminhos novos para o progresso da humanidade e não somente de continuar funcionando nas velhas posições biológicas. A vida progrediu e hoje apresenta problemas mais difíceis de resolver do que os dos planos biológicos inferiores. A escola que o homem está agora não é mais primária, onde basta decorar para aprender, mas sim avançada, onde se trata de compreender e julgar com a inteligência, qualidade que vai se desenvolvendo agora. Observemos, por fim, quais são as características e o comportamento do biótipo que existe no nível evolutivo do superconsciente, ou eu superior. Aparecem aqui novas qualidades que o fazem mais completo. Não há somente, como da parte do consciente ou eu médio, o controle racional dos instintos do subconsciente, nem se trata apenas de estar acima da sensibilidade e emotividade, unicamente onde o eu inferior sabe vibrar. No nível superconsciente, o ser não só construiu o intelecto, que sabe pensar, mas também chegou a adquirir uma qualidade nova, o sentido da intuição, a qual lhe permite perceber a verdade por visão, tornando possível ele chegar a entender diretamente, pelo caminho curto da compreensão imediata, o pensamento que rege o funcionamento de muitos fenômenos, sobretudo os que são menos atingíveis com o método da observação e experimentação usado pela ciência. Enquanto a ciência, amarrada ao contato imediato com os fatos, vai pelo seu caminho longo para somente depois procurar se erguer acima dele e buscar sair do terreno concreto e analítico, a fim de atingir os princípios gerais por meio da construção de hipóteses e teorias cada vez mais vastas, elaboradas a partir dos muitos casos particulares. O superconsciente adentra o terreno dos princípios abstratos e sintéticos, chegando ao contato com as causas e, por intuição, atingindo diretamente o conteúdo do pensamento pelo qual é constituída a lei, que rege tudo. Este é o nível do homem mais desenvolvido do futuro. Ele se dirige não somente pela razão, mas também pelo conhecimento do sábio.
Só então os parciais processos lógicos da ciência ficam orientados por uma visão de conjunto, que pode revelar o plano geral da obra de Deus. Tal biótipo fica espontaneamente convencido porque tem o sentido da verdade, assim como o nosso olho tem o sentido das cores. Ele não precisa de provas que lhe demonstrem que o vermelho é vermelho, ou que o verde é verde, etc. Quem as exige é o cego, que não conhece as cores, e que, neste caso, representaria o biótipo existindo no nível evolutivo do consciente, ou do eu médio. Os fundamentos da conduta do evoluído não são mais os instintos do subconsciente animal, não são mais as normas da ética primitiva e empírica vigentes em nosso mundo, seguidas na forma de prática exterior e formal. Este biótipo, assim como o precedente, não aceita apenas por sugestão e imitação, ou por fé e obediência, sob o princípio de autoridade, sem antes as ter entendido, as normas de comportamento ditadas pelas mentes superiores, pois ele próprio é um ser superior, que as alcança com os seus recursos de intuição. Então, uma vez que neste caso o indivíduo pode chegar ao conhecimento por si mesmo, a sua disciplina, por ser iluminada, advém da convicção, é espontânea e representa uma necessidade para a consciência do ser evoluído, que, por haver entendido, não pode deixar de se colocar na sua devida posição dentro da ordem. A sua ética está acima das éticas humanas, porque ele a possui na sua própria consciência. Trata-se de uma ética que, embora possa formalmente parecer mais livre, é, todavia, substancialmente mais exigente e rigorosa. Tal biótipo tem em si mesmo o seu guia, porque possui o conhecimento. Assim, ao invés de agir como uma ovelha, transferindo aos pastores a sua própria responsabilidade, ele a assume diretamente perante Deus, com todas as consequências, as quais não podem ser ignoradas por aquele que as conhece e que, por isso, não tem direito a desculpas. Eis então que esse biótipo funciona de modo diferente dos outros dois. Vibrando pela sua sensibilidade, ele não somente pensa com a sua mente, racionalmente dirigindo os impulsos instintivos do seu subconsciente, mas também a ilumina com o conhecimento, orientando-a e a dirigindo pelo caminho de uma conduta correta. Se o biótipo que existe no plano do subconsciente ou eu inferior não conhece nem deseja conhecer, e se o biótipo que existe no plano do consciente ou eu médio não conhece tudo, mas está com vontade de conhecer, o biótipo que pertence ao plano do superconsciente ou eu superior chegou a satisfazer esse seu desejo de conhecimento e possui a sua verdade relativa, com a qual pode se dirigir em plena consciência e autonomia. Então, não mais se encontrando no estado de ignorância que satisfaz o primitivo, ele fica satisfeito por ter alcançado agora um estado de sabedoria. A sua posição não é mais a dos mistérios das religiões, aceitos por fé cega, nem a do pesquisador que, rebelando-se contra o método fideísta, procura penetrá-los e explicá-los com as descobertas da ciência, mas é a posição de quem resolveu o conteúdo deles, saindo do estado de ignorância. É lógico que estas palavras possam soar estranhas em nosso mundo, que se acha no nível evolutivo do consciente, ou eu médio.
É lógico que aí, onde tudo está feito para funcionar em série, a autonomia de juízo seja olhada com suspeita e condenada como uma forma de revolta. É lógico que num mundo assim seja repelida como rebelde a ovelha que não permanece no rebanho, porque não obedece com disciplina e assim traz a desordem. Mas é verdade também que, apesar de tudo isto, a evolução da humanidade está confiada a esses tipos excepcionais, pertencentes ao plano biológico do superconsciente, ou eu superior. No primeiro nível, aquele do eu inferior, o ser não faz perguntas. No segundo nível, aquele do eu médio, o ser as faz, mas sem obter uma resposta convincente. No terceiro nível, aquele do eu superior, o ser obteve a resposta e a sua aspiração foi saciada. É lógico que os seres dos planos inferiores devam repelir as verdades superiores, pois não sendo ainda biologicamente amadurecidos o bastante, não as podem entender. A evolução vai colocando perante o ser, a cada passo, novos problemas, sempre mais difíceis, para que ele os resolva com os seus recursos, conforme os poderes que conquistou. O tipo que só funciona no nível do eu inferior fica satisfeito ao resolver os problemas impostos pelos instintos da fome e do sexo no plano físico, onde se esgota toda a sua sabedoria. O tipo que funciona no nível do eu médio resolve problemas e satisfaz desejos mais complexos do plano mental e da organização social, com maior sabedoria, mas sempre cercado pelas trevas do mistério. O tipo que funciona no nível do eu superior resolve o problema do conhecimento, atingindo a sabedoria e libertando-se das trevas do mistério. Assim como o aluno passa da escola primária ao ginásio e, por fim, à faculdade, a vida também aplica as suas aulas em proporção à inteligência e conhecimento adquiridos pelo indivíduo. Podemos, então, pelas suas qualidades, conhecer a que nível de evolução um homem pertence, se ao nível do subconsciente, do consciente ou do superconsciente. É lógico que a posição de quem chegou a um nível superior domina a posição do inferior. O superior entende o inferior, mas o inferior não entende o superior. Portanto, é inútil raciocinar com o homem do primeiro nível. Ele não se convence, sendo somente impressionado por sugestão no seu subconsciente. Assim, o indivíduo do terceiro nível, se quiser ser entendido pelo homem do segundo nível, tem que traduzir a sua linguagem intuitivo-sintética para aquela analítico-racional do eu médio. Tem que demonstrar a verdade com a lógica e as provas dos fatos, apoiando-se em argumentos racionais e experimentais. Temos até aqui estudado a personalidade humana na sua estrutura, observando-a nas suas qualidades e funcionamento nos seus 3 níveis. Chegamos assim ao conhecimento do problema de nosso eu, examinando-o na sua posição estática. Tal fenômeno, porém, não se apresenta a nós apenas neste seu aspecto, porque ele também é um processo em contínuo desenvolvimento. O eu não permanece estacionário num dos 3 níveis mencionados, mas, na sua evolução, vai se movendo de um para outro, mudando com isso as suas qualidades e o seu funcionamento. Estudaremos agora, como já prometemos no início deste capítulo, o fenômeno da personalidade humana
no seu aspecto dinâmico, como transformismo evolutivo. Veremos então qual é o trabalho que o ser, em cada fase, tem que realizar para cumprir a sua evolução e, desse modo, progredir de um nível para outro superior. Assim, depois de ter estudado a personalidade humana na sua estrutura, iremos agora estudá-la na técnica da sua construção. Como já frisamos no início deste capítulo, assunto aqui desenvolvido e completado agora, o subconsciente representa tudo que foi vivido, o trabalho de experimentação realizado, as qualidades já assimiladas e fixadas no seu nível, que agora representa a parte mais baixa, primitiva e menos evoluída da personalidade humana. Assim, o subconsciente abrange tudo que foi aprendido no passado, tudo que por longa repetição ficou gravado na alma e que agora volta e continua funcionando em forma de automatismos ou hábitos adquiridos. O fenômeno é semelhante a um projétil interplanetário, que requer o esforço do primeiro impulso na fase de lançamento, mas que depois continua viajando no espaço automaticamente, obedecendo ao impulso inicial recebido. Este é o mesmo princípio ao qual os nossos automatismos fisiológicos também obedecem. Na atual fase de evolução, esta parte de nossa personalidade fica submersa, permanecendo fora da consciência, pois o centro ativo da vida do homem atual não mais trabalha desperto no nível do subconsciente, no qual o animal trabalha na sua construção e mais atrás a planta já se construiu. Para o homem, tudo isto deixou de ser presente e passou a constituir a história passada, representada pela zona da personalidade, na qual estão contidos os automatismos assimilados, que chamamos instintos. Esta zona é importante também para o homem, porque nela está escrita e pode ser lida a história do seu passado. Trata-se de um livro impresso, acabado e fechado, depois do qual se poderá escrever outro, que continuará o precedente e poderá até modificá-lo ou corrigi-lo, mas nunca poderá destruir o que foi escrito na longa história da evolução. Esta é a parte que mais interessa à personalidade e aos métodos psicológicos para tratá-la, porque no atual nível humano, o subconsciente contém a base da personalidade, abrangendo desde as camadas mais velhas e solidificadas, que foram construídas pelo eu no seu passado e que estabelecem os alicerces dela, até as camadas mais próximas do estado atual, razão pela qual a chave imprescindível para se poder entender e explicar o presente encontra-se no subconsciente. O consciente abrange a zona desperta e ativa das novas construções, representando o terreno virgem em que ferve a experimentação da vida, onde são semeadas as novas causas, que geram novos efeitos, prontos a se realizarem depois, quando esse trabalho do consciente atual pertencer ao passado, tendo se tornado automatismo assimilado, qualidade adquirida, instinto do subconsciente. No desenvolvimento desse fenômeno ao longo do caminho evolutivo, o correr do tempo coloca o presente no passado, transformando o futuro em presente e depois o presente em passado. Isto quer dizer que o terreno, uma vez dominado pelo consciente,
passa depois ao domínio do subconsciente, tornando-se automatismo ou instinto, assim como o que pertencia ao superconsciente desce ao nível do consciente, para depois chegar ao subconsciente. A semeadura das causas encontra-se sempre na fase precedente, que no processo da construção do eu representa a fase de lançamento dos impulsos, ativa e livre, enquanto a colheita dos efeitos encontra-se na fase seguinte, na qual aparecem os resultados, sendo ela obrigatória, imposta pela lei, que se apodera daqueles impulsos para levá-los fatalmente até as suas consequências. É assim que no consciente atual vemos emergir, na forma de nossas próprias qualidades, impulsos instintivos e ideias inatas axiomaticamente aceitas, resultantes de nossas vidas passadas, fruto do que aprendemos nelas com a nossa experimentação. Então, para entender o fenômeno da personalidade humana, é necessário conhecê-lo não apenas no seu aspecto estático, como estrutura, mas também no seu aspecto dinâmico, ou vir a ser, como realização do trabalho de construção da personalidade. É necessário entender que o eu é um edifício cuja construção o esforço evolutivo do ser vai executando aos poucos, um andar após o outro, num longo processo, realizado através de imensos períodos de tempo, no qual ocorrem mudanças na forma de existência e no gênero de experiências, sempre subindo e se aperfeiçoando, até conquistar novamente as qualidades perdidas pela queda, necessárias para voltar a ser cidadão do sistema. Enquanto não possuirmos esta orientação universal, não colocaremos no seu devido lugar o fenômeno da personalidade humana, da qual, assim, pouca coisa poderemos entender. Para o atual biótipo humano, o superconsciente representa uma fase de evolução, um nível biológico ainda a explorar e conquistar, condição que hoje é atingida somente por alguns indivíduos isolados e fora de série, pioneiros do porvir, como os heróis, os gênios e os santos. Esta fase, porém, terá que ser atingida pela humanidade, porque representa o seu estado futuro, para onde fatalmente levará a evolução. Tudo depende do nível em que o ser está situado, no qual ele trabalha na sua fase ativa e consciente de assimilação das experimentações da vida. Chamamos de subconsciente o nível biológico em que o primitivo está situado, funcionando vivo e ativo. Chamamos de consciente o nível em que se encontra o homem atual, e chamamos de superconsciente o nível em que está o super-homem. Cada um vive e trabalha para a construção do próprio eu num plano ou altura evolutiva diferente, que é estabelecido pelo seu próprio nível, ao qual ele pertence conforme a sua natureza. Assim, todos os seres vão aprendendo a sua lição, cada um de uma forma diferente, experimentando o que é mais útil e adaptado para si. Com o progresso desse fenômeno, verifica-se que a posição ou estado consciente do ser, ou seja, aquele ponto ao longo da escala da evolução, no qual ele está vivo e ativo, trabalhando na construção do seu eu, vai subindo do nível subconsciente ao consciente e do consciente ao superconsciente. Assim, o que para ele constitui superconsciente torna-se depois consciente,
e, por fim, subconsciente. Em outras palavras, o ser não só vai despertando num plano evolutivo cada vez mais adiantado, tornando-se vivo nele, consciente e ativo, mas também vai armazenando na sua personalidade, em forma de qualidades adquiridas, o fruto do seu trabalho. É nesse processo de experimentação e fixação dos seus resultados que consiste a técnica da construção da personalidade. Mais exatamente, o eu pode ser representado não apenas por um ponto subindo ao longo da linha da evolução, mas também por uma linha dividida em 3 partes. A parte mais adiantada ou cabeça, que espera e antecipa o trabalho futuro, representando o superconsciente, a parte mediana ou corpo, que está realizando o trabalho presente de construção, representando o consciente, e a parte mais atrasada ou cauda, que contém armazenado todo o trabalho de construção já realizado, representando o subconsciente. Assim, a parte na qual o ser vai explorando por tentativas o futuro, experimentando o novo, é a cabeça ou superconsciente. A parte na qual o ser vai se apoderando dessas experiências, fixando-as no próprio eu, é o corpo ou consciente. E a parte na qual se conserva tudo o que foi adquirido e a qual está agora fora da zona do trabalho, abandonada no passado, representando o caminho evolutivo já percorrido pelo consciente durante a subida, é a cauda ou subconsciente. Segue-se que, relativamente a um dado nível de evolução, o ser pode se encontrar em 3 posições diferentes: no superconsciente, no consciente ou no subconsciente. Isto quer dizer que, em relação ao ser, o conteúdo de um dado nível de evolução pode se apresentar de 3 maneiras. Primeira, como antecipação intuitiva e tentativa inicial de atuação. Segunda, como trabalho de aquisição de novas qualidades. Terceira, como qualidade adquirida. No primeiro caso, o nível está situado na posição de superconsciente em relação ao ser, representando o futuro, de cuja realização o ser procura se aproximar cada vez mais. No segundo caso, o nível não representa mais o futuro, mas sim o presente, para cuja realização o ser está trabalhando na posição do consciente, uma vez que por evolução subiu até lá. Neste nível, anteriormente situado acima do seu entendimento, o ser agora está ativo e consciente, realizando um trabalho de assimilação do conteúdo daquele mundo superior, que antes representava o superconsciente. No terceiro caso, que tomamos como ponto de referência desse processo evolutivo, o nível representa agora o passado, que depois de ter constituído o futuro e em seguida o presente, está fixado na personalidade como qualidade adquirida, assimilada pela experimentação da vida, razão pela qual o seu conteúdo, tendo sido uma vez o superconsciente e se tornado depois o consciente, existe agora gravado no subconsciente, manifestando-se na forma automática de instinto. Assim, a evolução realiza uma contínua conquista do superconsciente, efetuada através do trabalho de aquisição que se opera na fase ativa do consciente. Isto nos mostra qual é a finalidade da vida
e a importância da experimentação que ela nos constrange a realizar. O ser existe para evoluir e, assim, colocar-se em planos de existência cada vez mais adiantados, progredindo deste modo do antissistema para o sistema. Este é o processo pelo qual se realiza a subida do ser ao longo do caminho da evolução. Parece um processo de descida do superconsciente até o subconsciente, mas trata-se, na verdade, de um processo de subida do ser, que, transformando-se através da vida, desloca-se para níveis evolutivos pré-estabelecidos, ascendendo do inferior para o superior. A tarefa das religiões e da ordem social é educar o indivíduo para que ele adquira as qualidades de um nível superior, transformando-as em hábitos através de longa repetição, para que fiquem gravadas na sua personalidade em forma de instinto do subconsciente. Esta é a técnica da construção do eu, representando uma lei geral que funciona em todos os níveis da evolução e para todos os seres. A posição de cada um é relativa aos níveis que são superiores ou inferiores à própria posição. Portanto, o que para um ser inferior representa o superconsciente ainda a atingir no futuro, pode constituir para um ser superior o subconsciente instintivo, porque já foi assimilado no seu caminho evolutivo passado. Assim, quando um ser nasce, seja planta, animal ou homem, demonstra conhecer tudo quanto é necessário para defender a sua vida, pois qualquer que seja o seu nível, ele possui armazenado em si o fruto das experiências das suas vidas precedentes. Mas, através de sua contínua vivência, o ser vai transformando a sua ignorância em sabedoria e completando cada vez mais o seu conhecimento, para encontrar condições de vida diferentes, que apresentam todas as oportunidades de desenvolvimento. E as exigências das novas formas de vida nos níveis mais adiantados continuam sempre ensinando, numa longa evolução, em que a aprendizagem jamais pode parar. E o ser, cada vez que nasce novamente, traz consigo a síntese destilada das suas experiências passadas, que se tornaram lição inesquecível porque foram aprendidas à sua custa, com o seu sofrimento, ficando gravadas na própria alma. Explica-se assim como o indivíduo traz consigo, ao nascer, uma personalidade já feita. Os psicólogos e psicanalistas não se perguntam de onde ela vem, quem a construiu ou por que ela se apresenta agora desta maneira e não de outra. Mas também no plano fisiológico, vemos que a vida, na sua forma atual, repete e resume as suas fases evolutivas já percorridas, das quais essa atual é a consequência, pois, como se sabe, a ontogênese repete e resume a filogênese. O processo da formação da personalidade não está situado fora da vida e, por isso, não pode ser regido por outras leis. Como já vimos, esse processo realiza-se pela técnica da descida das experiências do consciente no subconsciente. A evolução psíquica e a evolução orgânica morfológica estão ligadas, porque constituem o mesmo processo evolutivo. Uma não pode ser isolada da outra, porque a evolução morfológica nada mais é
senão a expressão exterior da evolução do princípio espiritual, que constrói para si mesmo e rege o seu organismo no plano físico. A lógica de todo esse processo evolutivo psicofísico nos constrange a admitir, em paralelo à série das formas sucessivas, uma série de existências também sucessivas, nas quais o princípio espiritual daquelas formas vai se elaborando, tornando-se capaz de construir tipos cada vez mais adiantados. Por isso, quando falamos de evolução orgânica, não podemos deixar de falar também de evolução do princípio espiritual que a gera, o que implica a necessidade de existências sucessivas e, portanto, de reencarnação. Como já foi mencionado, falamos bastante da teoria da reencarnação no final de nosso livro Problemas Atuais. Mas temos de retomá-la aqui, porque sem ela não podem ser entendidos o fenômeno da personalidade humana e, sobretudo, a técnica da sua construção. Quem não compreendeu que essa teoria faz parte da técnica da evolução, fenômeno fundamental no universo, não pode praticar uma psicanálise verdadeira e completa. Sem tal conhecimento, a psicanálise é incompleta, pois permanece limitada apenas à vida atual, que se torna mutilada sem o seu passado, unicamente onde é possível encontrar as causas do estado presente. Aquilo que mais nos desvia da compreensão do fenômeno é a afirmação não comprovada de que o espírito seja gerado por uma criação a partir do nada no momento do nascimento físico do corpo. Ora, tal afirmação é completamente antropomórfica, derivada não de Deus, mas do relativo e do transformismo em que o ser existe. Pela sua forma mental, fruto do seu estado e experiência, o homem sabe que para criar alguma coisa nova, ela deve ser tirada de um estado precedente de inexistência, que ele chama de nada. Mas trata-se apenas de um nada relativo, pois aquela coisa é formada pela mesma substância, que tinha outra forma antes de ser transformada em uma nova forma pela criação do homem. Para Deus, no entanto, situado acima do relativo e desse vir a ser, que muda uma forma em outra, não pode existir um nada concebido assim. Em Deus, de modo diferente do que acontece com o homem, o nada não pode ser entendido como um estado de não existência da nova forma, que é tirada da anterior por transformação. Deus existe e opera no absoluto e não no relativo. Então, quando falamos do nada com relação a Deus, temos de entendê-lo em sentido absoluto e não relativo. Neste caso, falar em criação tirada do nada quer dizer contrapor um estado positivo de existência a um oposto estado negativo de não existência da substância, e não apenas contrapor duas formas diferentes da mesma substância. Admitir tal criação originada do nada significa admitir em Deus a coexistência de dois estados opostos. Significa admitir a cisão da unidade no dualismo, que é o estado somente da criatura rebelde decaída e que, portanto, não pode existir em Deus, pois, caso contrário, ele estaria dividido contra si mesmo. É o maior dos absurdos pensar que a unidade de Deus possa ficar despedaçada.
Aceitar o dualismo fora do terreno gerado pela queda da criatura, o qual se restringe tão somente à criatura, é politeísmo. Deus é uno e existe no positivo. O negativo não pode existir em Deus, mas só no universo corrupto e decaído, que contra ele se rebelou, ficando assim emborcado negativamente. Se Deus significa existir e o nada é a negação da existência e, portanto, de Deus, então em Deus não pode existir a negação dele mesmo. Ora, se Deus tivesse criado tudo a partir do nada, ele teria tirado tudo de uma negação dele mesmo, a qual, por isso, não pode existir. Como pode Deus ter derivado tudo de uma coisa que nele não podia existir, a qual não podemos conceber, senão em função do que apareceu depois, em consequência da revolta e da consequente queda da criatura? E não é possível pensar em um nada existindo além de Deus, fora dele, porquanto Deus é tudo o que existe, sendo impossível existir coisa alguma além ou fora dele, pois se fosse assim, haveria alguma coisa que não é Deus, e então Deus não seria mais Deus. Deus é um infinito que abrange tudo, ao qual nada se pode acrescentar nem tirar. Não é possível conceber nenhuma existência além e fora desse infinito. Não, quem é tudo o que existe não pode encontrar a primeira origem de tudo senão dentro de si mesmo, o que significa, neste caso, um estado de positividade dentro do qual não há lugar para nenhum conceito de negatividade. Mas como isto pode ser entendido pelo homem se, devido à sua forma mental, filha do seu mundo relativo, ele não pode conceber a criação como uma transformação de um estado em outro? Como pode o nada ter constituído a primeira fonte de onde foi derivada a criação, se ele representa a não existência? A sombra pode ser um efeito ou uma consequência da luz, mas a luz não pode ser um efeito ou uma consequência da sombra. O que existe primeiro é a luz, da qual depende a existência da sombra, e não a sombra, da qual a existência da luz não depende. No plano das primeiras causas, quando não há um positivo anterior, o negativo não pode ser o antecedente do positivo. Do conceito do nada não pode ser derivado o conceito do existir. De um pai que não existe, não pode nascer um filho que existe. No terreno do absoluto, no qual se trata da substância em si, e não de mudança de forma, o não existir não pode gerar o existir. A primeira fonte de tudo o que existe não pode ser senão Deus, que é o existir. Somente depois, em função desta existência, pode nascer a sua posição inversa, que é o nada, assim como do sistema pode nascer o antissistema, mas do antissistema não pode nascer o sistema, senão no sentido de reconstrução de um sistema desmoronado, que já existia anteriormente. Ora, o homem pensa que seja possível uma criação derivada do nada exatamente pelo fato de possuir a forma mental de quem está situado no antissistema. É lógico que o cidadão do antissistema conceba tudo ao contrário. Esta é a razão pela qual o homem, atribuindo antropomorficamente a Deus as suas qualidades, concebe a criação às avessas,
sendo isto equivalente a dizer que a sombra não é consequência da falta de luz, mas sim que a luz é gerada pela ausência da sombra. Esta é a concepção emborcada do rebelde, na qual o centro e a gênese foram deslocados da positividade na negatividade, da luz nas trevas. Trata-se de uma concepção luciferiana, que está nos antípodas da originária concepção divina. Então, não é Deus que tira tudo da sua positividade, mas é o ser rebelde que tira tudo da sua negatividade. É o egocentrismo do ser que prevalece sobre o egocentrismo de Deus, procurando substituir-se a ele. Eis de onde sai tal concepção da criação derivada do nada, segundo a qual a obra de Deus torna-se um absurdo. Tudo isto não pode ser senão produto do antissistema. O conceito negativo do nada e da criação a partir dele não podia existir dentro do infinito de Deus, que sempre foi todo positividade até a criação. Tal conceito somente pôde aparecer depois, como antissistema, naquela parte do infinito positivo de Deus que, com a revolta, tornou-se corrompida, emborcando-se ao negativo no antissistema. Ora, com a ideia da criação tirada do nada, o homem, pelo fato de pertencer ao antissistema, desejaria atribuir a Deus, na obra maior da criação, uma ideia negativa, que só pode existir no antissistema, como produto da revolta do ser contra Deus. O homem, na sua ignorância de decaído e na sua posição de rebelde, só possuindo esta concepção negativa, atribui tal ideia também a Deus, fazendo dela, que representa destruição, a base da criação. E não importa se isto é um absurdo, pois este conceito de criação tirada do nada continua dominando no mundo, sendo uma ideia inerente à forma mental do homem, que consegue assim dar ao problema da criação uma resposta facilmente concebível e, portanto, aceitável para ele. Tivemos que esclarecer esse conceito da criação tirada do nada, porque dele deriva aquele conceito da criação da alma no momento do nascimento do corpo por uma gênese a partir do nada. Isto quer dizer que, neste momento, Deus tira a alma de um precedente estado de não existência, o qual, como já vimos, não pode se encontrar em Deus, que é toda a existência, nem pode estar além ou fora dele, que é tudo o que existe. Assim, criação e nada representam duas ideias que não podem ficar juntas, porque a segunda aniquila a primeira. Se tentarmos entender esse nada, não em sentido absoluto, mas apenas relativo à alma, dado por um seu estado de não existência como individuação separada, enquanto ela já existia no seio de Deus, do qual se destacaria no momento do nascimento do corpo, então chegaremos a outro absurdo. Neste caso, a criação constituiria apenas uma mudança de forma, pela transformação da mesma substância de Deus de um estado não individualizado em um estado individualizado. Ora, tratando-se da mesma substância, cada alma deveria possuir as mesmas qualidades de Deus. No entanto, isso não acontece, como podemos verificar na forma em que a alma aparece no mundo, apresentando não as qualidades de Deus, mas sim aquelas opostas, ante-Deus, as quais nos revelam um precedente bem diferente, constituído de uma longa experiência no relativo
e de uma imensa ignorância do absoluto. Concluindo, se não quisermos nos perder no absurdo, teremos que aceitar a teoria da reencarnação, não importa qual seja o lado pelo qual olhemos o problema. Provas que confirmam essa teoria nos chegam também de outras partes. Qual seria, para uma alma assim, imperfeita e mal feita, nascida da perfeição de Deus e destinada a voltar a Ele, o objetivo de ter que atravessar uma só e, portanto, breve experiência terrestre, que quase nada ensina, cheia de perigos, e de ter ainda uma grande probabilidade de acabar nos antípodas do ponto que deve atingir? Não há dúvida sobre o fato de que vivemos num mundo que é a negação de Deus, onde triunfa o mal e não o bem. Não estaria então uma experiência assim dirigida mais para nos afastar de Deus do que para nos levar de volta a Ele? E do seio de quem teria saído um tal mundo infernal? Outra prova da reencarnação nós a encontramos no binário vida e morte, dois elementos fundamentais do processo evolutivo. A vida representa o sistema, a morte representa o antissistema. Trata-se de dois elementos indispensáveis, como dois polos insuprimíveis, entre os quais oscila a existência do ser no seu estado de decaído. Toda a técnica da evolução, que significa a destruição do universo do antissistema e a reconstrução do universo do sistema, baseia-se nesta contínua oscilação vida-morte. O existir, na forma encontrada hoje por nós em nosso universo, não é puro e íntegro como no sistema, mas está manchado pelo seu princípio oposto, a morte, que é a negação da vida. Então não temos mais somente vida, mas sim uma mistura de vida e morte, num estado de dualismo e contradição entre dois elementos opostos. Essa contínua mudança de posição constitui a base do transformismo evolutivo, que se realiza oscilando do polo positivo ao polo negativo do existir, para transformar as qualidades negativas do antissistema nas qualidades positivas do sistema. Se o processo involutivo gerou a morte, a tarefa do processo evolutivo é construir de novo a vida. Eis como encontramos assim, a cada passo, estes dois termos que fundamentam a reencarnação. Se em nosso universo a existência toma a forma de mudança alternada entre vida e morte, oscilando sempre de um para outro destes dois polos, eis que o conceito de reencarnação está no centro do plano e da técnica funcional do fenômeno da evolução do universo. A cada passo, morte e reencarnação. Não há outra maneira para realizar o transformismo evolutivo. A morte representa o emborcamento da vida devido à revolta. A vida representa o sistema, que vai se reconstruindo com a evolução. A positividade do sistema, ou vida, que se emborcou ao negativo com a queda no antissistema, gerando a morte, vai se endireitando ao positivo com a evolução para o sistema, reconstruindo a vida. Eis que a técnica da reencarnação enxerta-se em cheio no processo evolutivo, base do transformismo, que representa a condição de renovação para a salvação, sem a qual não se pode voltar a Deus. Tudo isto é evidente. No quadro do plano do universo, a reencarnação representa a única ideia que pode completar o desenho.
Voltamos a este assunto da reencarnação porque agora, após termos desenvolvido outros problemas, podemos esclarecer essa questão ainda mais profundamente, como nos permite o novo amadurecimento hoje atingido. Se não houvesse uma vida precedente, onde cada um semeasse para si as causas da vida atual, quão grande seria a injustiça de Deus ao criar seres que, sem uma culpa precedente, ficariam condenados a uma vida de sofrimento. Quando precisamos do máximo de experiência adquirida para enfrentar o futuro, não a temos, porque ainda somos jovens. Porém, a possuímos ao máximo na velhice, quando, devido à proximidade da morte, não precisamos mais dela. Qual a justificativa lógica para isto? Só a reencarnação pode dar a explicação, admitindo que o fruto da lição, resultado da aprendizagem, seja utilizado na vida seguinte, quando não pode mais ser utilizado na atual. E, de fato, a juventude é dirigida mais pelo produto instintivo do subconsciente do que pelo raciocínio, que só aparece na maturidade. Encerrada esta breve digressão sobre a reencarnação, voltemos ao assunto precedente. Os conceitos desenvolvidos por nós até aqui permitem entender muitos fatos que, de outro modo, ficam sem explicação. Vemos que os indivíduos nascem com uma personalidade própria já feita. Mas quem a fez? Há quem nasce bom e quem nasce mau, quem nasce pacífico e quem nasce agressivo, quem nasce inteligente e quem nasce estúpido. Outros nascem ladrões, assassinos, artistas, cientistas, heróis ou santos. Mas por que isso? O ambiente e a educação não mudam o tipo fundamental da personalidade, que apesar de, em seu aspecto exterior, ser filha dos seus antepassados, contém sempre qualidades próprias que a diferenciam dos outros. Uma vez que o destino do indivíduo depende de tudo isto, acarretando assim uma vida de satisfação ou de desespero, com todas as suas consequências na vida futura, não se pode deixar tal fato sem explicação, dominado pelo mistério e pelos impenetráveis desígnios de Deus, porque as consequências são nossas e nos queimam. Para sermos julgados responsáveis por nossa conduta, temos que conhecer aquilo que assim tão de perto nos pertence. Com as suas qualidades, a personalidade revela o seu passado. Vivemos para construir o nosso eu, e cada um o constrói como quer, mas depois fica cristalizado naquela forma, como uma estátua, até realizar outro trabalho para modificá-la. A estátua construída representa o subconsciente. A estátua em construção, na qual se trabalha, representa o consciente. A nova estátua, que poderá ser produzida por esse trabalho, representa o superconsciente. Assim, tudo é lógico e compreensível. Os psicanalistas, que falam tanto de subconsciente, não se preocupam em explicar como ele nasceu e se construiu, em saber qual o fator que o fixou na sua forma atual, desinteressando-se de tentar enquadrar tal fenômeno numa visão filosófica que o explique e justifique em função da fenomenologia universal. O nosso sistema orienta perfeitamente esse fenômeno dentro do plano geral da existência, fundamentando-se na evolução e reconstrução do eu, que depois de ter descido no período involutivo, sobe do antissistema para o sistema, voltando assim ao ponto de partida, Deus.
Dessa forma, subconsciente, consciente e superconsciente nada mais são do que três posições mais ou menos adiantadas ao longo do caminho da evolução do eu, que vai do antissistema para o sistema. Trata-se então de três estados sucessivos de desenvolvimento. Podemos, assim, entender que eles representam três níveis: o emotivo, o racional e o intuitivo, situados um acima do outro, cujos significado e função explicam-se em relação ao plano universal da existência. É verdade que cada ser, quando nasce, possui uma sabedoria já pronta, apta a satisfazer as exigências de sua vida. Cada organismo físico possui um organismo psíquico proporcional para dirigi-lo, e isto em todos os níveis, inclusive nas plantas. Como foi construída esta sabedoria adaptada à vida terrestre do indivíduo? Fala-se que essa sabedoria é fruto do instinto. Mas então, como nasceu o instinto? Trata-se de uma sabedoria particular, específica, proporcionada ao ambiente onde o indivíduo, seja ele planta, animal ou homem, tem que viver. Então, esse instinto deve ter se formado no mesmo ambiente, porque hoje se apresenta como uma continuação de experiências do mesmo tipo das atuais, as quais o ser demonstra conhecer desde o nascimento, quando ainda desconhecia a vida presente. Quem ensinou aos animais a andar e voar? Quem ensinou às feras a arte da luta, aos fracos a estratégia da fuga ou da astúcia? Às fêmeas as providências da maternidade e da criação, dando a cada um uma técnica sua particular, proporcional ao ambiente e aos meios de defesa, tudo para que tanto o indivíduo como a espécie possam sobreviver. Tudo isto, como já dissemos, não pode ter sido aprendido senão em vidas precedentes. Vemos que os seres do mesmo tipo repetem as mesmas coisas em série, com o mesmo método e estilo. Isto porque, ao nascer, eles não têm que aprender uma sabedoria nova, mas apenas relembrar o seu passado, para continuar a ser dirigidos pelo que já sabem e, ao mesmo tempo, aperfeiçoar este conhecimento, levando-o consigo ao longo do caminho da evolução. Se tantas vidas diferentes, espalhadas no tempo, vão repetindo as mesmas coisas, isto mostra que se trata da mesma lição, repetindo-se na mesma escola. Se houvesse somente uma vida, cada uma deveria ser independente da outra. Tudo isto se confirma quando verificamos que a natureza também utiliza o método de derivar tudo de um respectivo precedente, aperfeiçoando-o por meio da repetição. Fala-se que a natureza não dá saltos. E, de fato, vemos que ela realiza a evolução por meio de um transformismo lento e gradual. Tudo que foi aprendido fica armazenado no subconsciente, que representa a base do conhecimento sobre a qual se constrói o novo conhecimento. Os alicerces da personalidade estão no subconsciente, e deles depende o novo edifício que sobre eles temos de levantar por meio da evolução. Daí a grande importância do subconsciente no estudo da personalidade humana. É assim que cada um traz consigo o seu passado, razão pela qual nascem personalidades diferentes, cada uma com os seus impulsos e qualidades próprias, conforme o que foi experimentado e aprendido por ela.
Por isso, cada um nasce com um destino diferente, conforme aquilo que semeou no seu passado. Desse fato, derivam os choques entre os diferentes biótipos, que não são iguais, porque cada um é filho de uma dada experimentação. Conhecer tudo isto é importante para saber quem somos e o que nos espera na vida. Mas filosofia, ciência e religiões ignoram tudo isto, embora este conhecimento seja fundamental para viver com inteligência, sem desperdiçar as energias em tentativas, erros e os correlativos sofrimentos, como em geral acontece. Em resumo, o homem, na sua vida terrena, possui 3 fontes de conhecimento e de impulsos que o dirigem conforme a sua natureza. Primeiro, o subconsciente, que oferece em síntese o resultado final das operações já realizadas nas vidas passadas, mas sem mostrar racionalmente o seu conteúdo, pois não analisa nem procura entender ou explicar, limitando-se apenas a repetir inconscientemente a lição aprendida conforme as qualidades adquiridas. Esta é a zona de onde são enviados de volta os impulsos com os quais o eu foi formado no passado. Segundo, o consciente, que pensa, observa e quer entender o que está sendo feito e por quê, constituindo a fase racional, que, erguendo-se acima da precedente, instintiva animal, surge com a inteligência do homem. Este é o nível em que aparecem a filosofia e a ciência. Terceiro, o superconsciente, que revela ao homem, em lampejos de intuição, fases de evolução superiores, pertencentes ao futuro para ele. Esse é o plano das revelações das religiões, assim como das novas descobertas da ciência. Portanto, subconsciente, consciente e superconsciente não são apenas 3 níveis de desenvolvimento do eu, mas também representam, cada um deles, uma fonte diferente de conhecimento e de impulsos para se dirigir na vida. Assim, o homem é movido pelos instintos do animal, que são a conquista já realizada e que sustentam a vida, pelo raciocínio e pela inteligência, que fazem o trabalho atual de conquista e fixação, e pela inspiração, que faz o trabalho de antecipar novas conquistas a realizar no futuro para progredir, e que permite a percepção da verdade por homens excepcionais, mais evoluídos, dando origem às revelações das religiões. Cada indivíduo funciona vivo e ativo num ou noutro desses níveis, conforme o seu grau de evolução. Entre indivíduos do mesmo nível, não ocorre conflito de sistemas e a compreensão é fácil. O choque, porém, é intenso entre indivíduos de níveis evolutivos diferentes, que praticam sistemas e falam linguagens diferentes. Então ambos, um não entendendo nada do outro, condenam-se reciprocamente. Uma vez, porém, que a imensa maioria encontra-se no mesmo nível animal, o entendimento entre os indivíduos desenvolve-se até atingir um pensamento comum, que constitui o chamado subconsciente coletivo, pelo qual é possível realizar uma concordância mútua, tal como acontece nos hábitos sociais, nas eleições do sistema representativo, na aceitação e aplicação das leis civis e religiosas, etc. Disto se segue que a vida coletiva baseia-se mais no subconsciente do que no consciente,
obedecendo assim mais a uma ética empírica instintiva do que a princípios racionais, produtos da inteligência. E isto a maioria faz plenamente convencida de sua verdade, conforme a sua assim chamada consciência, porque a mais axiomática e indiscutível verdade é aquela afirmada pelos instintos, que representam o produto das experiências mais antigas e mais profundamente assimiladas. Mas que verdades pode conter o subconsciente, senão aquelas mais elementares da vida, necessárias para vencer na luta pela sobrevivência? Trata-se, então, apenas da sabedoria, da força e da astúcia, que é aquela sempre encontrada de fato em nosso mundo. Não se pode exigir que o homem pratique uma lei superior à do seu plano biológico, nem se pode pensar que ele não esteja convencido, com toda a sinceridade, de que tal método de vida seja o melhor e represente o ideal maior, porque a sua experiência passada e presente confirmam a cada passo para ele que na prática esse é o método mais rendoso para a sua defesa e vantagem. Isto é provado pelo fato de que em nosso mundo quem segue um superior ideal espiritual é julgado um ingênuo que desconhece a realidade da vida. E não é esta a lição que, sob a pena de perder a própria vida, o homem teve de aprender à sua custa e que também à própria custa terá de aprender o idealista ao descer em nosso mundo? Se o biótipo do nível animal tem que viver nesse mundo, e se para sobreviver aí ele precisa desta sua forma mental, como se pode exigir então que ele possua outra mentalidade? O próprio sistema representativo chega a ponto de confiar a escolha dos melhores, pelos quais a nação deveria ser dirigida, à maioria, constituída justamente pelo tipo inferior de homem, que é exatamente o menos competente para tal escolha, pois não pode compreender aqueles acima do seu nível, ao passo que tal escolha deveria, pelo contrário, ser dirigida por uma classe de indivíduos mais adiantados. Este seria o caminho mais lógico e curto para evoluir. Mas quem admite tais princípios e está preparado para aplicá-los? A lição aprendida pela massa humana em suas vidas precedentes nada mais é senão o que a história nos conta sobre os feitos dos homens do passado. Este é o ensinamento que agora volta para dirigir a conduta atual. Eis a tremenda realidade da vida, escondida atrás das aparências das leis civis e religiosas, através das quais o homem pretenderia ser civilizado. No fundo da alma ficou gravada uma verdade bem diferente, que a dura experiência lhe ensinou. Aprendeu-se então não só a mentir e a desconfiar, o que constitui boa parte da vida social, mas também a temer o próximo, que representa um inimigo natural. Eis que o estudo psicológico da primeira origem das nossas ideias nos dá a chave para entender a nossa vida social. É lógico que em tal mundo a ordem não possa ser senão o resultado de uma disciplina sustentada pela força. E, de fato, vemos que tão logo tal controle seja suspenso ou fique impedido, imediatamente aparece a ferocidade do guerreiro, sempre pronto para a revolta. Por isso, o mundo precisa de leis, tribunais e cadeias para ensinar à força, com os velhos métodos, hábitos novos.
Ao menor sinal de fraqueza das classes dirigentes, as camadas inferiores, mais involuídas, estão sempre prontas a se rebelarem, mostrando assim o que elas são de fato. A lição aprendida no passado ensinou-lhes que é mais seguro desconfiar do que acreditar de boa fé, porque atrás das pregações das várias filosofias, religiões e poderes políticos, o elemento dominante, constantemente aninhado no fundo delas, é na prática, apesar das teorias, a má-fé, a tentativa de engano e a exploração da ingenuidade. Eis a realidade que aparece quando olhamos o nosso mundo não por fora, mas sim por dentro. Eis a verdade que um exame psicológico dos fatos nos descortina. Final do capítulo 4.